Olá, meus queridos, tudo bom? Mais um vídeo, mais uma aula. Hoje nós vamos fazer o quê? Uma revisão de toda a literatura colonial brasileira. Porque o próximo encontro a gente já começa o romantismo, e aí já é Brasil Império, já que o romantismo coincidiu com a independência do Brasil. Então vamos revisar o que aconteceu na literatura brasileira durante o período colonial? Vamos lá então? Seria então uma revisãozinha que vai do módulo 8 até o módulo 11, tá certo? Então passando pelo barroco, passando pelo arcadismo e passando também pelo chamado quinhentismo brasileiro. Sim, senhores. Porque, o século XVI, 1500 e pouco, também tem literatura. A gente vai chamar de quinhentismo brasileiro ou literatura informativa. Vamos lembrar? Projeto de expansão marítima portuguesa. Nenhum navio saía rumo à América sem ter duas coisas dentro. Um padre e um cronista ou um viajante. Por um lado, um padre jesuíta, dentro da visão de que o projeto de expansão marítima portuguesa também era para espalhar a fé cristã. Então, dentro do projeto da Contra-Reforma, lembra que a Contra-Reforma tinha vários itens? Tem o Index Librorum Prohibitorum, tem a Inquisição e tinha a criação da Companhia de Jesus. Então, nenhum navio vinha para a Europa, da Europa para a América, sem ter um padre jesuíta. O maior exemplo disso vai ser o Padre Anchieta, que hoje é santo da Igreja Católica, que vai fazer teatro, vai fazer poesia, visão da catequese dos indígenas. Mas também vinha dentro do navio um cronista ou um viajante. O que é um cronista ou um viajante? Eram os olhos do rei no navio. Então é aquele cara que vai descrever o que ele estava vendo. Dia tal avistamos uma porção de terra, dia tal nos aproximamos do litoral, dia tal avistamos aborígenes, dia tal mantivemos contato visual com os aborígenes, e assim vai. Então é um texto que em geral é narrativo e descritivo, tá certo? O maior exemplo disso é a Carta do Peruviano de Caminha. Bom, esses textos, esses documentos, que são vários, têm dois momentos muito claros. Num primeiro momento, é um Brasil edênico, que parece o Éden. Porque vamos lembrar, na Bíblia, no texto cristão, o que ele diz? Que o paraíso é um lugar que tinha muito verde, água e sombra em abundância, tá certo? E gente pelada. Ora, muito verde. Sombra, água e abundância. E gente pelada é o litoral da Bahia, tá certo? E aí então, eles acharam que tinha chegado ao paraíso. Por isso que é um Brasil edênico, que lembra o Éden. E índio é legal, índio é bonzinho, índio não tem maldade no coração, índio é um fofo, índio é um teletubbies. É óbvio que esses primeiros documentos tinham um objetivo, que é o quê? Incentivar a colonização. Hoje imaginou se chegasse realmente a verdade lá? Vamos lá? Índio canibal, sucuri, onça, tá certo? Nuvens de borrachudo, calor senegalesco, quem é que vem pra cá? Ninguém. Não, índio é fofinho, índio é legal, o Brasil é o paraíso perdido, para ajudar as pessoas a virem para cá. Passando um tempo, isso começa a mudar. E tem índio que come gente. E tem índia que vai dar de mamar para criança, dá de mamar para criança num peito, para o macaco no outro. É meio gente, meio bicho. E se nascer deficiente, ela mata a criança. Resumindo, eles começam a demonização do indígena brasileiro. Por que eles vão começar a demonizar os índios? Lembrando que agora, dia 19 de abril, é o dia do índio. Por que eles vão demonizar os índios? Para justificar a escravidão. Eles tinham acabado de falar que índio era fofo, que índio era um teletubbies. Como é que eles vão escravizar o teletubbies? Tem que mudar a imagem deles. Já imaginou escravizar um teletubbies? Chicote gostosinho. Tinky Winky se ferrou. Não tem condição. Então eles têm que mudar a imagem que eles tinham do índio. Tá certo? Isso é tão maldoso, tão malvado, que eu queria mostrar para vocês algumas ideias, Primeiro o seguinte, esses primeiros documentos, sobretudo a Carta do Caminho, colou na testa do brasileiro, carimbou na nossa testa, que aqui é uma terra de luxúria. Existe uma visão europeia até hoje, de que aqui no Brasil tudo pode, que mulher brasileira é fácil. Essa ideia da luxúria é um dos 7 pecados capitais. Não tem nada a ver com luxo, comprar Dolce & Gabbana e Prada. É o luxo, A questão é a luxúria, a questão do sexo. Então olha lá, ali andavam entre 3 ou 4 moças e bem gentis, com os cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas as cabeleiras, que de muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Isso é um trecho da Carta do Peruviano de Caminha, que ele está descrevendo para o rei de Portugal a genitália das indígenas, que eram altinhas, fechadinhas e peladinhas. O que interessa para o rei de Portugal como é que era a genitália indígena? As índias estão com as vergonhas de fora e nós não temos nenhuma vergonha de ficar olhando para isso. E ele fala disso várias vezes no texto, na carta. Porque a carta não é uma carta, é um documento imenso, tem 24 páginas a carta, certo? Vamos fazer uma brincadeira? No modernismo, eles vão retomar essa ideia de tentar brincar com a história do Brasil. E aí o Oswald de Andrade, que vai inventar a antropofagia, olha o que ele faz, as meninas da Gar.
Gare, em geral, a gente não tem isso no Brasil, é raro. Gare é um termo francês, é um lugar que une estação de trem, estação de ônibus, é um terminal urbano, rodoviário e ferroviário. E você sabe, né? Toda a cidade do Brasil, perto da rodoviária, é zona de prostituição. Então olha aí, olha o poema que ele faz, ó. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que nós as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Nossa, Marcelo, o Oswald de Andrade está chamando as índias brasileiras de prostituta? Não. Ele está dizendo que os portugueses trataram as índias como se fossem prostitutas. Você estivesse chegando numa grande rodoviária em que tem as mulheres fáceis para ele, a preço barato. Então é uma crítica, é uma revisão crítica da história do Brasil. Isso acontece lá na época do modernismo, da primeira geração modernista. Mas a coisa é tão malvada com os índios, olha isso aqui, ó, esse desgraçado chamado Pedro Magalhães de Gandavo. De Magalhães Gandavo, olha o que ele fez. Ele vai, na língua indígena daquela região, não tinha 3 fonemas. Os índios não tinham o som L, o som F e o som R. L, F e R é o L, o F e o R. Não tinha esses sons, né? E aí ele escreveu assim para o rei, que com os índios não tinha jeito. Que eles nunca iam saber o que era fé, o que era lei e o que era rei. Ou das duas, uma. Ou é uma ignorância linguística absurda, não é porque você não tem o fonema que você não vai ter a palavra correspondente na outra língua, ou é de uma malvadeza sem tamanho. O cara usou a fonética para justificar a escravidão dos índios. Tá claro, meus amores? Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo momento da literatura brasileira? Aí vem o Barroco. Século XVII. Esse século XVII é 1600 e pouco. Vamos lembrar rapidinho? Falou Barroco na sua cabeça, tem que ver o quê? Pula fogueira, ia, pula fogueira, ioiô. O Barroco está intimamente ligado à Contra-Reforma e à Inquisição. Tá certo ou não? Tudo bem? Lembra que a Inquisição é uma subdivisão da Contra-Reforma. Contra-Reforma, subdivisão. Inquisição, Index Librorum Prohibitorum, né? Companhia de Jesus. E aí o que acontece, meninos? O medo que eles tinham da igreja vai gerar, é uma arte tensa. O Barroco é uma arte tensa. O Barroco tem outro nome, ele é chamado de fusionismo. Se o homem do Barroco tivesse falado assim para a igreja, tá bom, eu aceito Jesus, estava tudo resolvido, não tinha Barroco. Se eles dissessem aqui para Jesus, ó, aqui, eles morriam queimado e não tinha Barroco. Só tem Barroco porque ele quis fundir o Theo com o Antropo. E ao tentar fundir os dois, ele fundiu a cabeça dele. Por isso que o Barroco é chamado de fusionismo e é uma arte da dualidade. Então, olha lá, eles ficam entre o pecado e o perdão, entre a carne e o espírito, tá certo? Entre céu e inferno. Ou a igreja ficava, abre teu olho, Jesus está voltando, abre teu olho, a vida é curta. De tanto falar que a vida é curta, a vida é curta, a vida é curta, se a vida é curta eu quero fazer o quê? Aproveitar. Sexo, drogas e rock and roll. Então vem o tal do Carpe Diem. Marcelo, te peguei. Carpe Diem não é aí. Carpe Diem no arcadismo. Lá também tem Carpe Diem. Mas aqui vai ser com a palavra-chave. E a palavra-chave é culpa. Quem mata um pai é parricida, quem mata uma mãe é marricida, quem mata um irmão é fratricida, quem mata a esposa é uxocida, quem se mata é suicida, o que é um deicida. Suzane Richthofen, ela é parricida e marricida. Quem mata o pai é parricida, quem mata a mãe é marricida, quem mata o irmão é fratricida, quem mata a esposa é uxocida, quem se mata é suicida, o que é um deicida. Deicida é quem matou um deus. E a maioria de nós aqui, nós temos a fé cristã, sejamos católicos, evangélicos, de vertente espírita, a maioria de nós tem a fé cristã. E para quem tem a fé cristã, qual que é o grande peso que nós vamos carregar? Nós somos a única religião do mundo em que o Deus veio para a Terra e a gente matou com nossas próprias mãos. Não tem terapia, não tem Rivotril, não tem Gardenal, não tem Lexotan, não tem Pondera, não tem Amitril, não tem vamos, conheço tudo, adoro remédio, adoro remédio, adoro remédio, adoro remédio, adoro remédio. Não tem nada que resolva isso. Você matou o seu próprio Deus com as suas mãos. Então toda essa culpa cristã se manifesta no Barroco, tá bom? Muito bem. Quem são os principais autores? Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. O Padre Antônio Vieira, ele é português, mas a gente estuda ele também na literatura brasileira, porque ele foi para lá e foi e voltou várias vezes, né? Padre Vieira é o grande sermonista, o grande orador da língua portuguesa, conhecido também como imperador da língua portuguesa, tá certo? Mas o nosso foco esse ano, obviamente por causa da FUVEST, é Gregório de Matos Guerra, ou Boca do Inferno. Ninguém vai ganhar esse apelido em plena Inquisição à toa. Tudo bem? Você está na Inquisição, a sua boca é a porta de entrada para o inferno. Vou contar 2 historinhas. Que ele era muito magro. Um dia ele passou na rua, uma freira teria falado que ele pareceria um pica-flor, que é um beija-flor, né?
E ele fez um poema assim, que era pra freira e buscar a flor dela, que ele sabia que tinha mais gente picando e ele queria dar umas picadinhas também. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, nasce de novo. Quando abrir o Cine Comodoro em frente ao Coque da Sérgio Lafayette, você vai lá e vai entender o que é isso. Tá certo? Outra coisa. Diz que tem um poema que ele fala assim, Jesus, eu te amo tanto, eu queria tanto te abraçar, mas não dá que seu braço está preso na cruz. Ai, professor... E aí a Inquisição? Pois é, ele vai ser preso. No Brasil não teve fogueira. No Brasil teve Inquisição, mas não teve Alto da Fé. Né? Nenhum brasileiro foi queimado aqui. Brasileiros foram queimados na Europa. Aqui não teve fogueira. Né? Mas ele vai ser preso, julgado e condenado. Ele foi mandado para a África. Ficou lá 2, 3 anos, depois conseguiu fugir e acabar morrendo no Recife. Tá certo? Então ele foi... Ninguém ganha esse apelido boca do inferno à toa. Tá bom? Só uma curiosidade, cuidado. A gente vai ler o Gregório, tem coisa muito boa e coisa muito ruim. O que nos leva à conclusão que provavelmente ele não escreveu tudo. Porque o Gregório é de 1600 e pouco, século 17. Ele só é publicado no século 20. Então a gente nem sabe se os poemas são todos dele. Provavelmente, como ele já tinha a fama de bocudo, todo mundo que queria aprontar jogava na conta dele. Ah, foi o Boca do Inferno, foi o Boca do Inferno. Mas provavelmente não foi ele que escreveu todos os poemas. Tá bom? Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho dele? Atenção, perigo, 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 cuidado. Quando eu falo barroco, o que deveria vir à sua cabeça? Vem, qual ciclo de economia veio à sua cabeça? Vem o ciclo do ouro, Minas Gerais, concorda? Mas para nós a literatura não. Para nós a literatura é Bahia e açúcar. Então cuidado. Ouro e Minas, para nós aqui, é arcadismo. Para nós, barroco é Bahia e açúcar. Nas outras artes, pintura, escultura, arquitetura, é sim Minas e ouro. Para nós não. Professor, por que é assim? Porque a literatura é a arte de quem sabe ler e escrever. E até o final do século XIX, quem sabia ler e escrever era sinônimo de rico. Portanto, o que acontecia? Esse cara, né, ele ia para a Europa estudar, enquanto os pobres continuavam atrasados. E todo mundo sabe, se não sabe, fica sabendo, momentinho, Enem, plim, momento importante, os grandes artistas do barroco brasileiro são afrodescendentes. Né? Aleijadinho era afrodescendente, os músicos eram afrodescendentes, os arquitetos eram afrodescendentes, quem construiu as igrejas eram afrodescendentes. Então, enquanto os pobres, que eram negros, ficavam no barroco, o filho do rico foi para a Europa e trouxe o arcadismo. Por isso que o arcadismo já está em Minas, já está no ouro. Deu para entender? Muito bem. Nilson, vamos lembrar do barroco? O barroco tem um pensamento sinuoso. Olha esse rio aqui, ó. É um pensamento sinuoso, ele vai, ele volta. O medo da igreja, né? Da Inquisição. Vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Vai falar 50 mil vezes a mesma coisa. O que te dá um truque. Qual é o truque? Caiu um soneto do Gregório lá na prova. O que você faz? Numa frase só eu tenho a ideia principal, o resto é enrolação. Pergunta que não quer calar. Ele enrola porque ele quer enrolar ou ele enrola porque ele está enrolado? Ele enrola porque ele está enrolado. Ele está tão confuso com a Inquisição que o texto sai enrolado. Para isso ele vai ter então 3 figuras de linguagem que ele vai lançar a mão. Primeira antítese. Dia, blá 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 blá. Noite, vida, blá 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 blá. Morte, luzes, blá 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 blá. Trevas. Marcelo, o que você faz blá 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 para diferenciar o paradoxo? O paradoxo é junto. Marcelo, o que você está sentindo? Uma doce amargura. Como é que é doce e amargo? Esse cara é um morto-vivo. Como é que eu estou morto e vivo? O Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo e um dos piores IDHs do mundo. Como é que pode acontecer ao mesmo tempo? Isso é um paradoxo. Uma pessoa que é paradoxal. Tá certo ou não? E vai usar uma figura chamada hiperbato. Por isso que é difícil ler o barroco. Já vou te avisando que não é fácil o Gregório. Por quê? Porque o hiperbato é a inversão sintática. A pessoa recebe o mestre Yoda. Começa a falar de trás para frente. Minha querida tia comprou uma moto azul naquela concessionária semana retrasada. Hiperbato. Semana retrasada, uma moto azul comprou naquela concessionária minha querida tia. Quando você inverte tudo, vira um hiperbato. Tá bom? Desculpem. Olha lá. Lembra que tem 2 tendências? O cultismo e o conceptismo. Eles estão tão divididos que são 2 tendências. O cultismo e o conceptismo. O texto cultista é um texto muito bonito, muito bem escrito, uma preocupação formal, a linguagem lá em cima e não diz nada. Agora eles reeditaram a escolinha do professor Raimundo. Lá tem um personagem chamado Rolando Lero. Né? Quando o professor Raimundo faz uma pergunta para o Rolando Lero, ele começa: amado mestre, Deus da divina sapiência, grande guru cognitivo ocidental. Ele tem um português corretíssimo, mas não diz nada. Isso é ser cultista. E o concepti, ó, eu já disse, conceito. Tem raciocínio lógico, tem clareza. Esse é confuso, esse é claro. Quem que é o típico barroco? Esse aqui. Certo? Esse aqui já está chamando a próxima escola. Tá, Marcelo, mas o Gregório de Matos, ele é o quê? Depende. Tem poemas que são cultistas,
tem poemas que são conceptistas, tá bom? Um exemplo de dois poeminhas. Esse primeiro poeminha é para enlouquecer qualquer ser humano, né? O todo, sem a parte, não é todo. Mas a parte sem o todo, não é parte. Vira tudo que eu tenho. Mas se a parte faz o todo sendo parte, não se diga que é parte sendo o todo. Aí nós vamos enlouquecer. Vamos de novo? O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte faz o todo sendo parte, não se diga que é parte sendo o todo. O todo sem a parte não é todo, fica só uma parte. A parte sem o todo não é parte, é tudo que eu tenho. Então se a parte faz o todo sendo parte, não diga que ela é parte, porque ela é todo. Tudo bem? 4 versos para dizer a mesma coisa. Olha a enrolação, tá certo? Em todos os sacramentos está Deus todo. Então os colegas aí que não são católicos, a Igreja Católica tem 7 sacramentos. Batismo, crisma, eucaristia, confissão, casamento, São dos Enfermos e ordenação sacerdotal. Então lá, bebê, vamos lá. Então tem 7 momentos fortes, a maioria dos católicos vão viver 6, 7 só quem virar padre. A maioria dos católicos vai viver 6 grandes momentos da fé. Tudo bem? O que significa? Que o católico vai receber Deus em doses homeopáticas? Um pouquinho de Deus no batizado, um pouquinho de Deus na confissão, um pouquinho... Não, né? Deus está inteiro, a gente fala que Deus cristão é onipotente, onipresente, onisciente. Então em cada sacramento, Deus está inteiro em todas elas. Então lá, em todos os sacramentos está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo em qualquer parte sempre fica o todo. Para dizer a mesma coisa. Tudo bem? Quer dizer, em cada partezinha da fé católica, Deus está inteiro em cada partezinha. Então não é partezinha, é tudo. O batismo é inteiro, é importante, nele em si só está a importância do batismo, da crisma e assim vai. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, no braço que eles acharam sendo parte, nos disse as partes todas deste todo. Resumindo, estou andando na rua e encontro um pedaço de uma escultura. Só tem um pedaço da madeira, só tem uma madeira, um braço bem magrelo em cima branco e um prego. Você encontrou um pedaço de madeira com um braço em cima com um prego. Você não entende que é um pedaço do crucifixo? Então você viu a parte, mas você viu o todo. Então não é parte, ele é o todo. Que se eu só tiver aquilo, eu entendo o crucifixo inteiro. Ficou claro? Vamos lá? Muito bem. Meninos, o Gregório está vivendo um momento importante, né, da Bahia. Qual é esse momento? Ele saiu do Brasil e então, né, ele foi estudar na Europa. Quando ele saiu daqui, a Bahia estava bombando. A Bahia era o sucesso. Capital do Brasil, Salvador, ciclo do açúcar. Só que quando ele volta, a Bahia está numa decadência ferrada. Por quê? Porque o açúcar foi embora. Lembra que os holandeses chegaram no Brasil, né? Vão descobrir como é que maneja o açúcar e levaram o açúcar para o Caribe holandês. E aí o que acontece? Caribe é mais quente que a Bahia, produz mais. Caribe está na metade do caminho para a Europa, é mais barato. Então ninguém comprava mais o açúcar português produzido na Bahia, só comprava o açúcar holandês. E aí a Bahia entrou em uma crise financeira desgraçada, por conseguinte o Brasil, por conseguinte Portugal. Tudo bem? Efeito dominó. A Bahia se ferrou, o Brasil se ferrou, Portugal se ferrou. Tudo bem? Tá aqui esses 2 primeiros itens. Como Portugal se ferrou, é claro que o rei não quer saber, ele quer dinheiro. O que ele fez então? Aumentou os impostos. E aí começa uma pressão em Lisboa em cima do rei. O que o rei faz então para diminuir a pressão em cima dele? Ele pega os comerciantes portugueses e manda para cá. Os comerciantes portugueses, tá certo? Com uma série de vantagens. Por exemplo, não pagar mais impostos. Esses comerciantes que vieram do reino são chamados de renóis. E isso vai incomodar demais o Gregório de Matos, porque ele vai perceber que os portugueses que estão aqui levam vantagem em relação aos brasileiros, que na época eram portugueses da colônia, mas eram portugueses. Não existia o Brasil. Existia um português que morava na metrópole e um português que morava na colônia. Isso aqui era Portugal. Então, na cabeça... Então, de novo, presta atenção. O Gregório nunca falou assim, ó, viva Brasil, dane-se Portugal, eu quero ser independente. Mas ele é o primeiro que percebe que existe uma diferença de tratamento entre os portugueses e os brasileiros. Os renóis tinham vantagens, tá certo? Então começa a ter esse atrito, colônia, metrópole. A decadência financeira gera uma decadência moral. Então você começa, quando ele voltou, tinha muita corrupção, muitos padres que não prestavam. Tanto é que ele fala, né, que Bahia devia ser escrito com 2 Fs. Marcelo, de como enfiar F em Bahia? Um de furtar, um de foder. Porque a Bahia era só roubalheira e a Bahia era só, tá certo? Sacanagem, tá certo? E outra coisa, ele vai ter um problema com os fidalgos caramurus. O que são os fidalgos caramurus? Vamos pensar, vamos voltar no Brasil Colônia? A gente está fazendo Brasil Colônia, lá em 1500 e pouco. Os portugueses que vinham para cá não tinham brancas para eles transarem.
Eles transavam com quem? Eles se envolviam com as índias. Então estava cheio de índiozinho de olho azul e olho verde. Que são herdeiros dos portugueses. Então o pai morria, então tinha índio, dono de casa, dono de comércio, dono de um terreno. E se eu acreditar no Gregório de Matos, esses caras eram insuportáveis. Porque eles diziam que eles eram o quê? Que eles eram os perfeitos, porque eles tinham o sangue indígena e o sangue português. Então a gente chama eles de fidalgos caramurus, tá certo? São os problemas que mais incomodam o Gregório de Matos, porque acho que você já percebeu, né? O Gregório é uma espécie de rapper. Agora pegou fogo aqui no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, mas quando tinha o Museu da Língua Portuguesa, tinha uma projeção que quem declamava o Gregório era um rapper. Porque ele é uma espécie de rapper. Porque ele está criticando as questões sociais brasileiras. Tá certo? Como faz um rapper. Muito bem. Vamos ver mais um poeminha dele, para você entender aquela coisa do pensamento sinuoso, como ele usa a lógica. Pequei, Senhor, mas não porque eu hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais eu tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha o danadinho manipulando Deus. Fala, Senhor, eu pequei. Mas quanto mais eu peco, mais eu estou ajudando o Senhor a treinar a bondade. Seria mais ou menos assim, ó, Deus é bom porque perdoa. Para perdoar tem que ter pecador. Logo, quem peca ajuda Deus a ser bom. Deus é bom porque perdoa. Para perdoar tem que ter pecador. Logo, quem peca está ajudando Deus a treinar a bondade. Ah, professor, verdade, né? Nunca tinha pensado. Ô, herege, Deus não é bom porque perdoa. Deus perdoa porque é bom, criatura. Ele está manipulando o pensamento. É o tal do conceptismo. Ele está manipulando a sua cabeça. Ele está fazendo silogismos e falácias. Tudo bem, não? Deus não é bom porque perdoa. Deus perdoa porque é bom. Sim? Então, não, vamos continuar? Se basta vos irar tanto um pecado, abrandar-vos, sobra, sobeja um só gemido. Aí ele está jogando com a Bíblia. Porque, vamos ser sinceros, eu sou cristão, mas tem umas coisas estranhas, não tem? O Deus do Antigo Testamento tem a mão muito pesada. 7 pragas do Egito, Sodoma e Gomorra, o dilúvio. E o Deus do Novo Testamento, ele é caridade, ele é bondoso, ele é misericordioso. Para que Deus que eu rezo? Eu que não sou besta, eu rezo para o Deus do Novo Testamento. Que eu não sou besta? Então, se para irritar o Deus do Antigo Testamento basta um pecado, para acalmar esse Deus, basta um gemido, porque ele é misericordioso. Ele está jogando com a Bíblia. Que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha, aí ele vai jogar a mais, ele vai ser baixo. Agora o Gregório vai ser baixo. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, está lá na Bíblia, Senhor. O Senhor falou que a ovelha perdida é a mais importante, saiu da sua boca. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. O Senhor falou lá que a ovelha perdida é a mais importante. Eu sou uma ovelha perdida. Se o Senhor não me perdoar, o Senhor vai estar desmentindo a Bíblia. Você não vai querer queimar seu filme comigo, né? Percebeu como ele é sacana? Ele está manipulando até o próprio Deus. E esse tipo de raciocínio mais complexo é típico do pensamento conceptista. Tá bom? Muito bem. Última escola da literatura colonial, que é o arcadismo, que são os últimos módulos que você fez. O 9, o 10 e o 11. Na literatura do arcadismo, ou também chamado de neoclassicismo, ou vão lembrar? De pedir, falou de clássico, você vai lembrar de 3 coisas, da Miss, lembra? 90, 60, 90, equilíbrio, simetria, perfeição. Vai lembrar do Fla-Flu, onde jogarem e quando jogarem, eterno e universal. E vai lembrar da estátua grega, se preocupa com a forma, com a racionalidade. Lembra do cabeção do David Michelangelo? A cabeça, a razão? Forma, razão, simetria, perfeição, equilíbrio, universalidade. Pois então, o que vai acontecer? Como eles são universais, eles não vão usar os próprios nomes. Vários deles vão chamar a mulher amada de Marília. Lembra que vai ter a Marília de Dirceu? Nem ele chama Dirceu, nem ela chama Marília. Por que eles não vão usar o próprio nome? Porque se eles usam o próprio nome, vira uma coisa pessoal. E eles querem fazer uma discussão universal. Tudo bem? Então, olha lá. Marcelo, mas não é neoclassicismo? Porque mudou o contexto histórico. Agora vem o iluminismo. Lembra aquele bando de pensador francês? Rousseau, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Voltaire, um inglês chamado John Locke. Vão surgir esses pensadores que vai acabar estourando na Revolução Francesa. Então nós estamos nesse momento da história, tá certo? E aí no Brasil? No Brasil nós vamos estar no momento da Inconfidência Mineira, lá no ciclo do ouro. A gente sempre, todo ano, faz assim mesmo, no arcadismo. Este ano você vai prestar atenção, por causa do romanceiro da Inconfidência, que vai cair na FUVEST da Cecília Meirelles. A Cecília é modernista, mas ela vai estar discutindo esta época aqui, ó. Então você precisa conhecer mais essa época aqui para te ajudar na Cecília Meirelles, que é da segunda geração modernista, tá bom? Vamos lá? Vamos lembrar rapidinho? Quem fez esse exercício, porque você já devia ter feito, né? Será?
Se- Será que os módulos estão em dia, Senhor? Ai, Jesus, olha lá, olha lá, olha lá. Será, Jesus, que os módulos estão certinhos? Será, meu bem? Pois então. Ai, agora espera aí. Agora eu enterrei. Espera aí. Será que os módulos estão certinhos? Eu fiquei até nervoso, você percebeu? Se não tiver certo esses módulos, nossa, eu vou voltar. Acho bom voltar e dizer esses módulos. Então presta atenção no tio Marcelo. Quem fez sabe, bebê, é um saco. É sempre a mesma resposta. Carpe diem, pastor bucolismo, pastor... Todas as respostas são iguais, porque tinha regrinhas. Tem 3 regrinhas básicas, né? Carpe diem, aproveitar a vida. O fugir urbe, fugir das cidades, fingir que é um pastor. E o locus amenus, um lugarzinho agradável, bucólico, simpático. Tá bom? Muito bem. Vamos lembrar dos principais autores? Os 2 autores principais participaram da Inconfidência Mineira. Os 2 principais são inconfidentes. Cláudio Mendes da Costa, que diz ao governo português que se matou, mas a gente acredita que ele se enforcou, que ele se suicidou, desculpa, né, que dizem que ele se suicidou, mas na verdade foi o governo português que matou, tá certo? E o Tomás Antônio Gonzaga, que é o mais importante. O Tomás escreveu as Liras de Maria de Dirceu, escreveu as cartas chilenas, é o escritor mais importante dessa turma, tá bom? Cuidado, né? Nós vamos ter que pensar no Romanceiro da Inconfidência, olha lá. O romanceiro, porque são romances, são 85 romances. Romances são poeminhas narrativos. Então ela vai contar 85 historinhas, todas as 85, girando em torno da Inconfidência Mineira. Ou é um pouquinho antes, ou é durante, ou é depois da Inconfidência. Então olha lá. Alguns romances falam da morte de Cláudio Mendes da Costa. Por que eu coloquei assim? Porque ela levanta uma hipótese, que talvez ele não tenha sido morto, que ele fugiu. Colocaram outro corpo lá. É uma hipótese que ela levanta. Né? E muitos romances da terceira parte falam sobre Maria de Dirceu. O Dirceu e a Marília. O Tomás vai ser preso, vai ser mandado para a África, casa com outra mulher, e a coitadinha da Marília ficou lá em Vila Rica esperando ele voltar. Tá bom? Então toma muito cuidado e estuda bem essa parte. Cuidado. Meninos, isso é uma coisa perigosa, né? A gente quando fala de índio, na sua cabeça vem sempre o romantismo. Índio não começou no romantismo, índio começou no arcadismo. Vamos pensar um pouquinho? Tem 2 obras que eu queria que vocês só conhecessem, assim, tivessem noções. Né? Primeiro chama-se Caramuru, de um padre, de um frei chamado Santa Rita. Mas era um padre chamado Santa Rita. Naquela época, quando você virava padre ou freira, você trocava de nome e você escolhia o nome de um santo de devoção. Como ele era muito devoto de Santa Rita, ficou Frei Santa Rita Durão. Tá bom? O Santa Rita Durão escreveu o Caramuru, que você conhece um filme com Selton Mello, Débora Seco. É uma história real, né? Um português ficou por aqui, se envolveu emocionalmente com 2 indígenas, Paraguaçu e Moema, e na hora que foi embora para Portugal levou só Paraguaçu. E aí tem a famosa cena da morte da Moema, que virou esse quadro aqui que é famoso, né? Porque ele é meio ridículo, né? Ele é pintado no romantismo, e olha lá, ela tem rosto de índia, mas corpo de branca. Porque isso que é o índio do romantismo, é um europeu pelado. Então é a morte da Moema, no alto mar, nadando atrás do navio, atrás do homem que ela amava. E uma outra obra importante que é Uruguai, do Basílio da Gama. Cuidado. Ele vai cair na Federal do Paraná. Então se alguém for prestar Federal do Paraná, vai estudar com carinho isso aqui. Basílio da Gama era brasileiro, estudou com os jesuítas e foi preso. Porque lembra, nós estamos no período pombalino. E o Marquês de Pombal, ele manda expulsar todos os jesuítas de Portugal e das colônias. Vamos voltar na história rapidinho? O Marquês de Pombal era um déspota esclarecido. Déspota tirano, esclarecido, que deu Rousseau, Diderot, Montesquieu. E ele percebeu que a França ia para frente, a Alemanha ia para frente, a Itália ia para frente e Portugal não ia. O que ele concluiu? Portugal não ia para frente porque as ideias novas não chegavam no país. E por onde que entram as ideias novas? Pela educação. E quem controlava a educação portuguesa? Os jesuítas. Resumindo, ele vai jogar nas costas dos jesuítas a conta do atraso português. Se Portugal está atrasado, é culpa da educação. Quem controla a educação são os jesuítas, logo é culpa dos jesuítas. E vai expulsar todos os jesuítas de Portugal e das colônias. E começou a prender quem tinha estudado com os jesuítas. E o Basílio da Gama vai ser preso que estudou com os jesuítas. O que ele fez então? Né? Cara de pau puxa saco, a filha do Marquês de Pombal ia casar. Ele fez um poema para a filha do Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal ficou lisonjeado e soltou o Basílio da Gama, que virou então um grande inimigo dos jesuítas. Ele que era amigo dos jesuítas virou inimigo. E ele escreve esse livro O Uruguai, que é o rio Uruguai. O Uruguai ou Uruguai é a mesma coisa. Ele vai colocar quem de vilão nesse livro? Um padre jesuíta, para puxar o saco do Marquês de Pombal, porque o livro inclusive é dedicado ao irmão do Marquês de Pombal. Você viu que ele virou o puxa-saco, tá certo? Desculpa, eu tô gravando na minha sala, fez um barulhinho aí. Então olha lá, o Marquês de Pombal então vai ficar todo lisonjeado porque ele faz um vilão. Bom, esse vilão é um padre, esse padre tem um filho, que é um absurdo, tá certo? E esse filho se encanta por uma índia chamada Lindóia.
e quer casar com a Lindóia, só que a Lindóia já está prometida para um outro indígena. E aí o que acontece? A Lindóia então vai acabar se deixando picar por uma cobra, certo? E ela prefere morrer do que casar com o homem que ela não ama. Ou eu prefiro morrer do que não casar com o homem que eu quero. Isso já é uma ideia romântica. Isso já é pré-romântico. E aí vamos fechar nosso encontro? Você percebeu que interessante? Quando o cara é muito bom, ele começa numa escola e já chama a próxima. O Padre Vieira e o Gregório de Matos têm coisas do conceptismo. E a gente viu que o conceptismo já é a próxima escola, que é o arcadismo. Ele já tem uma lógica do arcadismo. E o Tomás Antônio Gonzaga e aqui, Basílio da Gama, já tem ideias que são românticas. Eles já são pré-românticos. O melhor escritor de uma escola é o que puxa a próxima. Camões é o melhor clássico porque ele é pré-barroco. Padre Vieira e o Gregório são os melhores barrocos porque eles são pré-árcades. Tomás Antônio Gonzaga e o Basílio da Gama são os melhores árcades de Bocage porque eles são pré-românticos. José de Alencar é o melhor romântico porque ele é pré-realista. Machado de Assis é o melhor realista porque ele é pré-moderno. Tá certo ou não? Ficou claro? O melhor escritor de uma escola, ele começa naquela escola e chama a próxima. Ou eu fiz uma lista com 35 exercícios para você, tá aí para você depois consultar, fazer. Muitos deles sobre Gregório de Matos para te ajudar na FUVEST. Então, por favor, trabalhe pela frente. Não é módulo agora, é uma lista de exercícios que foi colocada para você aí, para você fazer seus estudos. Logo em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser. Que saudade, meus amores. Tchau, bebês. Até a próxima. Tchau, tchau.